Olá! Estamos encerrando o nosso conteúdo da disciplina com esta web de hoje. Na verdade, ainda tem mais algumas aulas e temos também alguns exercícios e ainda avaliativos, tá? E a nossa avaliação presencial, que será ao final de semana. Mas eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho do uso da tecnologia na educação. Caso vocês precisem, podem mandar a mensagem, e-mail, que eu estarei disponível para ajudá-los. Tá? Na nossa web de hoje, eu vou falar um pouquinho, né, fazer uma revisão do que a gente estudou, do que a gente viu ao longo dessas 8 semanas aí. Eu vou falar do Calc, do Impress, e bem como as atividades, vou fazer todos os questionários que a gente fez, tá? Que eu deixei disponível para vocês, e depois eu vou finalizar com a parte do conteúdo, com a parte dos textos, tá certo? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aí disponível. Olá! Dando continuidade à nossa revisão, nós vamos falar sobre as planilhas eletrônicas. A gente apresentou aí o LibreOffice Calc nas aulas anteriores. A gente falou das células. O que é a célula? Que é a junção da linha com a coluna. A gente mostrou para vocês aí a barra de fórmulas, onde ela fica, né, aqui em cima. A gente falou que é possível a gente criar outras planilhas dentro do mesmo arquivo. A gente tem aí, né, o arquivo, o menu, a barra de menu, a barra de títulos, que é essa aqui em cima de tudo, onde a gente vai nomear o título, né, colocar o nome do título do nosso trabalho. A gente tem aqui os menus arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, dentre outros, barras de formatações, dentre outras opções que a gente vê aí pelo Calc. E aqui, lembrando que é onde a gente digita os nossos dados, né, dentro das células. E o que são essas planilhas eletrônicas? Elas são programas que nos permitem fazer o cálculo, tratamento e apresentação de dados. As aplicações das planilhas são várias. Por exemplo, elaborar e imprimir impressão de planilhas simples, automatização de cálculos, simples ou complexos, a organização dos dados, elaboração de gráficos e até mesmo de pequenos sistemas de informação, com interface também a banco de dados. Essa planilha nada mais é do que uma tabela no computador, composta de linhas e colunas e células. E essas células, no caso, são formadas pelo encontro de linhas e colunas, que eu acabei de falar. Então, a principal vantagem entre a planilha eletrônica e a folha de papel é que qualquer alteração dos dados gera uma atualização dos dados em toda a planilha. Então, se eu alterar a célula B1 e meu resultado estiver na B2, toda a minha planilha, o meu B2 vai mudar também. Então, altera automaticamente. Tá? Então, a principal vantagem é que qualquer alteração atualiza todos os dados da planilha, que estiverem vinculados, é claro, né? Então, no Calc, o arquivo em que você trabalha e armazena seus dados é composto de várias planilhas e até mesmo gráficos. Então, algumas curiosidades. Para a gente entrar com dados na planilha, ela precisa que ela esteja selecionada. E a gente deve clicar e digitar esses dados, tá? E não se deixe enganar pelo efeito visual. Porque, às vezes, a primeira impressão, quando a gente vai digitando, é que parece que está ocupando várias células, mas, na verdade, ele está ocupando apenas uma. E é possível que você abra, né, amplie essa planilha, né, se você quiser aquela coluna que ela aumente, você vai entre a junção, por exemplo, da A e a B, lá em cima, eu vou mostrar para vocês na hora que a gente estiver fazendo os exercícios, né, a revisão da prova, de você estender. Tá? Então, aí você consegue ampliar e deixar a sua célula maior. Então, para que você verifique se o seu texto digitado está apenas naquela célula ou em mais do que uma célula, é só você ir na barra de fórmula. Se você clicar, você está no A1, vai lá na barra de fórmula, você vai ter a visualização de todos os seus dados, tá certo? E aí, lembrando que o endereço de uma célula sempre é seguido de uma letra e de um número, tá? E quando eu quero digitar uma fórmula, eu tenho que colocar o sinal de igual, tá certo? Se eu digitar apenas A1 mais B2, ela vai entender como um texto e não vai executar a operação. Então, se eu colocar igual A1 mais B2, ele me retorna o resultado. Claro que tem que ter dados nessa célula, tá certo, gente? Bom, e aí os operadores aritméticos, o mais é a adição, o menos subtração, a multiplicação a gente utiliza o asterisco, divisão essa barra, e exponenciação, que é o elevado, é esse sinalzinho de
que a gente coloca, né, a gente chama o sinal circunflexo, tá certo? Então, por exemplo, um exemplo aí que eu coloquei dentro dos nossos slides, dos operadores aritméticos. Ó. Eu posso ver, dentro do exemplo, que no B eu tenho o valor número 2, no B, 2, e no C2 eu tenho o número 4. Então, a operação que eu vou executar, pedir para ser uma operação de mais, igual, eu pego aqui, como que eu sei que é o B2? É o B, linha 2, mais, que é a operação C2, C, linha 2, tá? E dou Enter. Não esquece, tem que ser Enter. Não posso clicar com o mouse na célula de baixo, senão pode dar erro, tá? E aqui, na de baixo, aqui, eu pedi para usar o operador menos, tá certo? Aqui, o asterisco, que é a multiplicação, a divisão e a exponenciação. Então, 8 menos 3, 5. 2 vezes 4, 8. 4 dividido por 2, 2. E 2 elevado a 3, 8. Então, essas operações aqui estão sendo executadas, tá certo? Então, para calcular agora, utilizando a função soma. A gente tem várias funções aí no Calc, e aí eu coloquei algumas mais básicas, tá? Então, depois, se vocês quiserem pesquisar, quiserem aprofundar, fiquem à vontade. Para eu executar uma operação, uma função, no Calc eu utilizo, coloco o sinal de igual, o nome da função, abro parênteses, coloco o intervalo de células e fecho parênteses e dou Enter. Então, se eu quiser somar, eu coloco igual, soma, abriu parênteses, B2, D2. Esse 2 pontos significa até o D2. Então, vai entrar aqui o C2, no caso aqui, como se a gente tivesse 3 valores. Mas se eu tiver 100 valores, então do B2 até o D100, né, o B100. Então, todos os valores da célula estarão incluídos, se eu utilizar os 2 pontos, tá bom, gente? Fiquem atentos. O ponto e vírgula, eu utilizaria, se eu colocar aqui ponto e vírgula B2, ponto e vírgula D2, ele vai somar apenas os 2 valores, ou quantos estiverem separados por ponto e vírgula, tá? Então, o ponto e vírgula, ele especifica aqueles valores. Os 2 pontos significa até, é um intervalo maior de dados, tá certo? As outras funções, que é a média, que também eu utilizo a mesma forma para o intervalo de dados. Lembrando que a média tem acento, então tem que acentuar na função. A função máxima retorna o maior valor, também lembrando do acento. E a função mínimo, o menor valor, lembrando do acento também. Então, aqui eu coloquei um exercício, tá? Utilizando as funções, aqui soma, então igual, soma, do B2, 2 pontos, D2, tá? Então, vai somar todos esses 3 valores aqui. Lembrando que é 2 pontos. Que é, na verdade, esse aqui, ó. Essa resposta aqui, nessa função aqui, a gente vai colocar nesses aqui, tá? Então, para eu formatar, a gente pode colocar algumas outras opções. Posso colocar letra diferente, tipo de cor diferente. Lembra, podem ver nessa planilha aqui, eu coloquei plano de fundo. Essas células, elas são linhas imaginárias, né? Elas são fictícias. Para que eu coloque uma borda, então também eu tenho que formatar. Tá vendo? Nessa planilha minha aqui eu coloquei uma borda. Então, tudo a gente vai formatar o conteúdo da célula. Então, dependendo do tipo de dado, a gente pode formatar a letra, escolher uma fonte, um estilo, tamanho, entre outras formatações. Lembrando que sempre eu tenho que selecionar antes de fazer essa formatação, tá? Então, para escolher uma fonte, por exemplo, eu seleciono uma célula, ou mais do que uma célula, pode ser mais do que uma célula por vez. Na barra de menu, eu vou em formatar, célula, vou procurar a aba fonte e vou escolher um tipo de fonte, tá bom? E depois eu dou OK. Para eu formatar os números, também eu posso colocar numérico, eu posso colocar data, com hora, eu posso colocar valores fracionados, né, com casos decimais ou não. Então, a gente pode aí também fazer esse tipo de alteração. Então, formatar células, né, guia número, e na categoria eu escolho a categoria que eu quiser, tá certo? Também dou OK. E aí a opção também que existe dentro do Calc é criar gráfico. Então, para eu criar um gráfico, eu seleciono todos os dados, inclusive o título, tá? Se for o que a gente quiser para colocar no nosso gráfico, vou na barra de menu, clico em inserir gráfico. Então, vai aparecer o intervalo de dados, aqui nesse caso aqui que está as opções que eu selecionei.
E aí vai dando, vou clicando em próximo aí, vai me dar várias opções de gráfico. Então, eu tenho aí coluna, eu tenho barra, pizza, área, linha, tá vendo? Várias opções aqui. Então, aqui também tem a opção de normal, tem outras opções existentes aqui, aparência 3D, tá? Então, tem outras opções aqui. Depois, se eu quiser, eu posso vir aqui em próximo, adicionar o título e depois em concluir. Então, aqui, ó, eu coloquei 2 gráficos no meu trabalho aqui, no meu exercício, né? Eu tinha feito a alteração dos números, tá bom? Tá vendo aqui o gráfico de coluna, o gráfico de pizza em 3D, certo? Bom, agora eu vou passar para a correção dos exercícios das avaliações, tá? Nos questionários, tá certo? Dando continuidade à nossa revisão, agora a gente vai passar para a parte dos questionários, tá? A gente vai começar corrigindo os questionários do CALC. Bom, primeiro exercício, digite nas células de uma planilha do CALC os respectivos valores. 7 na 1, na 2 vazia, então, ou seja, você não pode digitar nem 0, nada, apenas dar Enter no próximo. 14 na 3, vazia na 4 e 9 na 5, tá? Então, e agora, o valor apresentado pela fórmula igual, média, tanto faz maiúsculo ou minúsculo nesse caso, tá? A1, 2 pontos, A5, tá vendo? 2 pontos, e não pode esquecer do acento, igual, dá o valor 10. Por quê? Ele somou apenas onde tem valores, ou seja, o 7 com 14 e o 9. E aí totalizou 30 e dividiu por 3, que na verdade é o cálculo da média, que já tem a nossa primeira resposta, tá? Então, por isso que você não pode. Se você digitar 0 aqui, ele vai interpretar como se fosse um valor e vai dividir por 4. E aí vai dar diferente do 10 aqui. Bom, na planilha 2, a gente tem aqui produto, né? Qual que é a forma utilizada para calcular o valor total gasto na soma dos produtos. Então, ou seja, a compra dos produtos. A gente vai utilizar a função soma. Então, antes da gente trabalhar com a função, eu vou mostrar para vocês aqui, que eu falei anteriormente, para eu formatar os números aqui. Então, formatar a célula. Não esqueça, selecionei antes, tá, gente? Venho aqui na aba número, escolhi moeda e dou OK. Viu? Automaticamente ficou igual o meu aqui, ó. 110, né? E o cifrão também, R-cifrão. Agora, o que eu falei também anteriormente, o valor da parcela, ela está ficando em 2 células. Parece que ela está em 2 células. Mas se eu clicar na B6, ó, tá vazia minha fórmula de célula. Tá na minha fórmula aqui, ó, minha barra de fórmulas. Então, eu volto aqui, ó, tá vendo? Tá aqui. Eu tenho essa opção aqui de aumentar. Tá vendo? Aí eu visualizo ela toda, ó, como eu falei com vocês, na junção do A com B, vai virar essa setinha. E uma opção também, que é uma dica, eu venho em formatar célula, venho na aba alinhamento, clico em disposição automática do texto, dou OK, automaticamente a palavra fica quebrada aqui, dá uma quebra na linha aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, qual é a forma utilizada? Então, eu posso clicar em qualquer lugar aqui, igual, soma, abre parênteses, ó. Qual que é o primeiro valor? Onde está o primeiro valor? B2, tá? B2. 2 pontos. Onde está o último valor? Ó, B4. Então, B4. Dou Enter, ó, executou a soma. Então, ou seja, a fórmula é, quando eu dou um clique duplo, ela aparece aqui, tá? Soma igual soma do B2, 2 pontos, não esqueçam, B4, certo? Lembrando que a hora que acabar tem que dar Enter, tá bom? Bom, questão número 3. No LibreOffice, um usuário, né, no Calc, um usuário digitou nas células indicadas os números, ó. 2 na 1, 6 na 2, 13 na 3, 17 na 4 e 12 na 5. Em seguida, ele inseriu as seguintes formas. Ó, dentro de C1, então vou clicar aqui em C1, igual soma de A1, 2 pontos, A5. Então, do A1 até A5. Deu Enter. No D1, ele foi igual máximo de A1 até A5. Enter. E no E1, igual
média, não esqueçam do acento, tá, gente? A1 até, que é o 2 pontos, A5. Enter. E no F1, igual, mínimo, também não tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo, não pode esquecer do acento. A1, 2 pontos, A5. Do Enter. Então, automaticamente mostrarão, né, respectivamente, quais os valores. 50, 17, 10 e 2, tá? Então, ficar atentos aí, a resposta certa seria a letra B, nesse caso aqui, né? Como eu falei, pode ser que tenha embaralhado, então por isso que eu não estou mostrando especificamente o gabarito só com a letra A e a resposta. Então, a resposta correta é 50, 17, 10 e 2, tá? Então, aqui, ó, como eu falei, na barra de fórmulas aparece a fórmula. Então, se eu clicar no 50, o que significa esse 50? Eu venho aqui na barra de fórmulas, ou então dou um clique duplo, a fórmula aparece. Lembrando que depois tem que dar Enter. Então, questão número 4. Para formatar as células, elas precisam estar selecionadas. Correto, né? É uma afirmação. Após essa seleção, é possível alterar o formato do número, efeito da fonte e acrescentar bordas. Correto? Vamos lá. Então, formatar a célula. Então, depois que eu selecionei, ó, eu posso mexer com o número, eu posso alterar a fonte, o efeito, posso colocar um alinhamento se eu quiser, como eu mostrei para vocês agora também. Ó. Eu posso colocar borda, eu posso colocar um plano de fundo também, uma proteção, tá certo? Então, essa resposta também ela é verdadeira, tá? Questão número 5. São opções existentes de tipos de gráfico, coluna, barra e pizza, dentre vários outros, né? Vamos ver? Então, para eu acrescentar um gráfico, eu vou selecionar os valores. Eu posso vir aqui, ó, um atalho, que é inserir gráfico, ou no menu inserir gráfico. E aí ele vai abrir, ó, coluna, barra e pizza. Tá vendo? Temos várias outras opções, mas dentre elas tem essas aí, então. Então, aí ele está perguntando, são existentes? Verdadeiro, tá certo? Então, agora a gente finaliza a nossa revisão de cálculo e eu vou passar para o demais conteúdo. Olá, dando continuidade à nossa correção dos exercícios, né, o gabarito do que a gente viu aí, a gente vai agora retomar no Impress, tá? O Impress nada mais é que um software de apresentação de slides, tá bom? Bom, então a primeira questão é, um recurso bastante útil nas apresentações PowerPoint ou Impress é o slide mestre. Para que o slide mestre serve? Então, aí a gente vai começar a ler as opções. Definir uma formatação padrão para todos os slides que forem criados com base nele. Então, ou seja, pela definição, a gente já vê o que é o mestre. O mestre é alguma coisa que ele faz e a pessoa executa, a pessoa obedece. Então, já é a primeira opção. Se a gente for ver as outras. Exibir a apresentação sem necessidade de ter o PowerPoint ou impresso instalado? Não. Resumir os tópicos da apresentação? Também não. Controlar por software todas as funcionalidades do equipamento do projetor? Também não. Então, coisa que a gente tem que ir, a hora que a gente estiver executando ou estiver fazendo alguma atividade, já por eliminação. Então, ou pela definição, o que é o mestre, né? Então, é alguma coisa que a gente está, que manda e a pessoa obedece. Então, aí já é a primeira opção aqui neste caso, tá? Agora, a próxima questão. No suíte Microsoft Office, o software responsável por fazer as apresentações é o PowerPoint. No LibreOffice, o componente equivalente ao PowerPoint é o... Bom, se a gente visualizar aqui na barra de títulos, ó, ele já fala, é o Impress, tá? Que é o software que a gente está trabalhando aqui, ó. Então, neste caso aqui, letra B, tá certo? Número 3. Para alterar a cor do plano de fundo no slide, podemos visualizar o slide desejado no modo normal e optar pelo seguinte recurso, né? Então, para a gente alterar a cor do plano de fundo. Formatar a página. Vamos lá, formatar. Ó, nem tem essa opção aqui. Slide, propriedades do slide. Ó, slide, propriedades do slide. Aí, você tá vendo? Muda o plano de fundo. Cor, gradiente, bitmap, padronagem, rachurado, tá? Então, aqui, ó, que a gente vai fazer. Então, slide, propriedade do slide, tá certo? Vou dar cancelar aqui. Editar objeto não é, a gente já viu que não é essa opção, ó.
Ou exibir cor de escala de cinza? Também não. Tá? Se você clicar, você vai ver que não vai dar nenhum tipo de efeito. Então, próxima questão. No LibreOffice, o componente impresso destina-se ao gerenciamento de uma ou mais impressoras. Não, a gente nem está falando de impressora, né? A edição e apresentação de slides, que é o que eu falei no início. Então, ele edita e trabalha com apresentar os slides, tá? Utilização de algoritmos de programação linear em planilhas? Nossa, nada a ver, né, gente? A edição de fórmulas matemáticas para documentos? Também não, tá? Então, ou seja, a resposta correta seria a letra B, edição e apresentação de slides. Quinta pergunta. Pela utilização do editor de apresentações impressas, é possível cronometrar a apresentação que está sendo exibida. Este recurso é acessível por meio da opção cronometrar, que está presente em qual menu? Aí a gente vai procurar. Editar? Não achei. Ferramentas? Aqui no Ferramentas. Também não achei. Visualização de slides? Nem tem esse menu, né? Então a gente tem que ficar atento, tá bom? Apresentação de slides, vamos ver aqui. Ó, cronometrar, tá vendo? Então a opção correta nesse caso aqui seria a letra B, certo? Bom, questão número 6. O Impress é capaz de exportar uma apresentação no formato PDF? Todos os softwares, o que a gente utiliza, o LibreOffice, eles já vêm com essa opção, tá? Tanto o Calc, o Writer, então aqui, ó, exportar como PDF. Então já vem aqui até na barrinha de atalho aqui, ó. Então a resposta é verdadeira, tá bom? Agora aqui está como 7, né? Mas é a primeira do... Então assim a gente finalizou o primeiro questionário de Impress, tá bom? O segundo questionário de Impress começa com a seguinte pergunta. Considere as afirmativas sobre o Impress, né? O LibreOffice Impress, na configuração padrão dele. A inserção de um novo slide pode ser realizada pelo comando slide, novo slide. Então, vamos aqui no menu slide, novo slide. Correto. Se eu clicar com o botão direito do mouse dentro da área de slides, aqui é a área de slides, não é possível acessar o comando para incluir um novo slide. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse. Se você estiver usando o notebook, é o que está à direita, tá? Sempre a gente vai ter dois botõezinhos. Ó, cliquei com o botão direito, aparece novo slide. Então, aqui, ó, fala não, tome muito cuidado com o não. Então, às vezes o não, ele está te induzindo um pouco ao erro. Então, fica atento a essas pegadinhas. Muitas das questões, conforme eu falei com vocês, eu retirei de concurso. Então, são concursos que caem essas questões mesmo, essas pegadinhas. Vocês têm que ficar atentos a isso, tá? Então, aqui, ó, não é possível? Então, essa aqui está errada. Agora, descobrir, limpar e dissolver são alguns efeitos disponíveis na transição de slides. Aqui, ó, transição de slides, esse no roxinho aqui, ó. Descobrir, limpar, está aqui, ó. Que é esse aqui. Dissolver, está aqui. E descobrir. Vamos procurar descobrir se tem. Vamos ver aqui. E descobrir. Né? Então, descobrir, limpar e dissolver. São os efeitos disponíveis na transição de slides? Correto. Então, a número 1 e a número 3 estão corretas, tá? Então, que equivale à resposta da letra B, tá certo? Bom, aqui agora, essa foi a número 1, a número 2 do segundo questionário. Observe as figuras a seguir, que apresentam o mesmo slide em duas exibições. Então, lembrando, se a exibição está no menu exibir. Distintas da área do trabalho do LibreOffice Impress em sua configuração padrão. Então, essa é a primeira, que é a opção normal, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, aqui, a exibição 1, normal, é considerada a principal exibição para o trabalho com slides individuais. Já a exibição 2, chamada D, é utilizada para adicionar o que para um slide. Então, assinale a alternativa correta, que preenche correta e respectivamente as lacunas do enunciado. Então, vamos aqui, exibir, estrutura de tópicos, ó, não é, porque os tópicos, ó, fica um embaixo do outro aqui. Exibir, notas, ó, se eu quiser digitar alguma coisa, aparece aqui. Exibir, organizador de slides, tá vendo?
Não é porque ele organiza todos os slides. Então, vamos voltar para o normal aqui. Então, a gente já viu notas, rascunho. Nem tem rascunho aqui no Exibir. Folheto. Folheto mestre. Também não é. Né? Então, voltando para o normal, que é... Ele voltou lá para cima, tá, gente? Só voltando aqui. O que corresponde, na verdade, ao notas. Ó. Que ele te dá o slide e a opção de você colocar algumas notas. Ó. Exibir notas. Tá vendo? Que é escrever alguma coisa aqui embaixo. Tá certo? Então, vamos voltar lá a exibir normal. E a resposta seria a letra A, tá? Agora, número 3. Então, aqui a gente viu que, né, letra A, que é notas. No LibreOffice Impress, sua configuração padrão, o recurso Transição de Slides, que está aqui, possui uma opção para avançar o slide automaticamente. Então, aqui, ó, avançar slide automaticamente após determinada condição. Assinale a alternativa que contém uma opção válida. Letra A, automaticamente após 1 segundo, aqui ó, 1,00 é 1 segundo. Automaticamente após estabelecer uma conexão com a internet? Nada a ver, né? Automaticamente após um comando de voz? Também não. Automaticamente abrir o LibreOffice Calc? Também nada a ver, né? Então, e é possível que dentro dessa opção, também, só uma complementação, você pode aplicar e cada um dos slides alterar quantos segundos você quer, tá? Pode ser 1, 0,99, digitar aqui direto 2, também 3, 4. E tem a opção de 1 por 1 fazer quantos segundos você quer ou definir quantos segundos você quer e mandar aplicar todos automaticamente, tá certo? Então, vamos para 4 do segundo questionário de Impress, né? No Impress, a forma de edição de slides pode ser definida pelo usuário, que dispõe, entre outros, dos modos de exibição. Estrutura de tópicos, vamos lá, que é o que a gente acabou de ver no anterior. Lá. Estrutura de tópicos, notas, normal e organizador de slides. Aqui, ó, organizador de slides. Dentre outros, tá, gente? Aqui, ó, entre outros. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Bom, agora a nossa última questão no segundo questionário. No Impress, é possível inserir nos slides uma música que esteja no seu computador? Aqui, ó. Inserir uma música, você vai em som, clica aqui na opção onde está aparecendo sem som, né? Ou nessa setinha aqui, ó. Vai em outro som, e aí ele vai abrir para você uma opção de música que esteja no seu computador. Você vai escolher e vai clicar em abrir. Tá? E aí, automaticamente, ele vai inserir a música para você. Então, ou seja, verdadeiro. Tá certo? Bom, então agora a gente finalizou a parte do LibreOffice Impress. A gente vai continuar agora com a parte dos conteúdos, do conteúdo com os textos disponibilizados. Tá certo? Olá, agora vamos finalizar a nossa revisão falando um pouquinho sobre os textos disponibilizados. Tá certo? Bom, então... Texto, as ferramentas de interação do ambiente virtual de aprendizagem, instrumentos que viabilizam as inter-relações entre professores e alunos. Falando do AVA, que é esse ambiente virtual de aprendizagem, e as suas interfaces de ensino e aprendizagem. Os ambientes virtuais de aprendizagem, eles contam com várias ferramentas tecnológicas, que permitem a organização de um curso desde a sua concepção. Então, eles possibilitam, além do gerenciamento das informações concebidas por ele, promover interações necessárias para os agentes que promoverão o ensino e a aprendizagem. Essas ferramentas de interação, né, nos ambientes virtuais, elas são muito importantes, né, nesse processo de construção do conhecimento. Mas para que elas sejam efetivamente, né, eficazes mesmo, elas precisam que os professores utilizem de uma forma pedagogicamente adequada e contextualizada aos propósitos de formação do curso. Então, dependendo do que o professor quer, que ele vai usufruir, né, utilizar uma determinada ferramenta. Então, a gente verifica a importância e o comprometimento do professor com a escolha dessas atividades. Então, tanto igual quando a gente está numa sala de aula presencial. Se eu vou dar uma prova, se eu vou aplicar um trabalho, vai depender do rendimento da turma, o que eu quero com aquela atividade, tá? Então, ele escolhe os materiais, as ferramentas a serem utilizadas em seu curso,
adequado ao perfil do seu público também, né? Vai depender do que o aluno, qual o tipo de aluno que ele tem para esse curso. E aí vai depender do que ele espera, qual ferramenta que ele vai utilizar. Então, dentre algumas ferramentas, né, a gente tem várias ferramentas disponíveis aí nesses ambientes virtuais de aprendizagem, nós podemos citar o chat, né, que dentro do Moodle, ele é conceituado como um ambiente em que os participantes de um curso podem realizar uma discussão síncrona, ou seja, em tempo real, por meio da web. O que é esse tempo real? É naquele momento, vamos supor, gente, eu vou marcar um chat 3 horas da tarde do dia 23 de setembro. Então, naquele dia, todo mundo que estiver online vai ter uma discussão em tempo real. O professor pergunta, gera uma pergunta, o aluno pergunta, o professor responde, ou outro colega responde. Então, o chat ele é síncrono, né? Uma discussão síncrona. Então, ele é em tempo real, é naquele momento que está acontecendo. Então, de acordo com esse autor, essa ferramenta ela permite que os alunos tenham uma autonomia na forma de se expressar. Então, ela promove a troca de ideias, de informações, além de ter um feedback imediato. E a opinião exposta e a possibilidade de reformular, enriquecendo a discussão. Então, às vezes você posta uma pergunta, às vezes o professor responde, às vezes não é aquilo que você quis dizer, que a comunicação é muito ampla, né? Então, às vezes fala uma coisa, fala outra. Então, você tem a oportunidade de você estar interagindo aí naquele momento, né? Em tempo real, que é síncrono. Aí já o fórum, ele é apresentado no Moodle como uma atividade de discussão também muito importante, que tem diversos tipos de estrutura. A gente trabalhou com o fórum aí, com alguns fóruns na nossa disciplina. Suas mensagens, elas podem apresentar diversos formatos. Também você pode anexar documentos, né, ou fazer online. Então, se os participantes realizarem uma assinatura do mesmo, eles também podem receber notificações das suas participações por e-mail. Os professores podem encaminhar mensagens, solicitar envio também para cópia para cada aluno, né? Isso é uma opção também. Como a gente tem muitos alunos do curso, a gente acabou não optando por essa opção. Então, essa ferramenta, ela permite uma comunicação assíncrona, diferente do chat. Então, o que é o assíncrono? Né? De acordo com a sua disponibilidade pessoal, não sendo necessário que todos estejam simultaneamente conectados. Então, ou seja, você dispara o fórum, quando você puder, você vai lá e responde. Ele vai ficar disponível aí por mais tempo, pelo tempo que o professor determinar. Então, como no nosso caso, é durante uma semana. Então, durante aquela semana, você poderia acessar em qualquer horário aquela atividade que ela estaria disponível. Então, ou seja, ela é assíncrona, diferente do síncrono, como eu falei do chat. O síncrono, né, a atividade assíncrona, ela tem que ser em tempo real, naquele momento. E o assíncrono pode ser em qualquer tempo. Né, favorecendo aí essa questão de ter uma flexibilização do tempo. Então, é claro, para cada tipo de atividade, o professor que vai escolher qual que é o seu público, qual que é o seu objetivo, tá? Não estou dizendo de o que é melhor, o que é pior. Aí cabe ao professor definir. E dentro das novas tecnologias e mediação pedagógica, a gente tem aí algumas reflexões. Para onde que a gente está caminhando esse ensino? A gente viu aí nas contextualizações, né, os autores falando, que é uma opção, a gente está vendo cada vez mais a tecnologia adentrando a nossa sala de aula. Não tem como a gente virar as costas e falar, não vou usar a tecnologia. Não tem como mais. A gente tem que trazer essa tecnologia a nosso favor. Como utilizá-la da melhor maneira possível dentro da minha sala de aula. Para onde que está caminhando o ensino? O ensino está se tornando cada vez mais amplo, cada vez mais as informações estão muito chegando ao aluno de diversos meios, de uma velocidade muito grande. Então, a gente tem que se adequar a esse novo ensino. E para onde que a gente está, essa construção do conhecimento na sociedade da informação, o que está acontecendo? Como que está se construindo esse conhecimento? Ele está se construindo, né, está se consolidando através das informações, cada vez mais engajadas dentro do EAD, dentro da tecnologia mesmo, dentro de outras ferramentas que a gente pode utilizar dentro da nossa sala de aula. E quais esses caminhos que estão facilitando? Como eu falei anteriormente, né, agora assim, a tecnologia, o ensino à distância, algumas outras ferramentas. O que a gente pode ver? A gente pode procurar aí, né? Hoje a gente tem o próprio Google que nos auxilia bastante. É claro, temos que saber filtrar e para quem e o que, qual tipo de informação a gente vai levar, tá?
E uma outra opção aí que o texto deu foi integrar a televisão e o vídeo na educação escolar. Isso já é uma tecnologia que não é nova, que a gente tem visto aí também. Hoje a gente tem os vídeos que a gente utiliza, que antigamente era só aquele vídeo, né, com a televisão. Hoje a gente pode colocar os vídeos, os clipes dentro, utilizando o computador. Então, quais seriam essas propostas da televisão e do vídeo? Então, começar com vídeos cada vez mais simples, próximo da acessibilidade dos alunos, e depois trabalhar com vídeos mais elaborados, né? Então, ou seja, a gente pode trabalhar com vídeos menores, né? Alguma coisa que vai sensibilizar, né? Um vídeo de sensibilização. Então, um bom vídeo é interessante para introduzir um novo assunto, despertando e motivando novos temas. Então, por exemplo, você dá um link, né, ou um vídeo mesmo de uns 5 minutinhos ou uns 2 minutos que fala daquele assunto, para o aluno já, opa, o que é isso? O que o professor quis dizer? Começar a pensar, despertar no aluno esse pensamento do novo, né, que está começando aí para ele, um novo conteúdo, de uma nova disciplina, de uma nova abordagem. Então, e para a sala de aula também, algumas realidades que às vezes são distantes do aluno. Então, às vezes você vai trabalhar com alguma coisa, vai dissecar um sapo. Eu lembro que é um vídeo antigo que eu vi, às vezes você não tem condição de trazer o sapo, fazer toda aquela de laboratório. Então, traz alguma realidade que está distante do aluno ter realmente aquela prática, então você traz uma parte prática também. E vídeos como simulação, né? Então, uma ilustração mais sofisticada. Então, pode simular, como eu acabei de falar, né, experiências de química, que às vezes seria muito perigosa em laboratório. Pode mostrar o crescimento de uma planta, da semente até a maturidade, né? Então, já mostra assim, pequenininha, sementezinha, vai mostrando toda a evolução. Também você pode trabalhar esse tipo aí, né, vídeo de simulação na sala de aula e mostrar o vídeo. Olha, gente, como que vai ficar? Vamos perceber, vamos visualizar no vídeo depois, então vamos fazer uma filmagem também, vamos utilizar o nosso celular, o nosso smartphone para trabalhar com essas possibilidades, né? O vídeo como próprio conteúdo de ensino, então mostra o assunto de uma forma direta, orientando e interpretando um tema de uma forma indireta, que permitindo abordagem de diferentes temas, né, diversas desse mesmo tema. Então, você pega uma aula sua, pega um texto curto que vai sintetizar, né, de uma forma de um conteúdo mesmo. Como uma produção, ou seja, registrar um evento, o estudo de um meio, alguma experiência, alguma entrevista, algum depoimento de alguém. O vídeo como uma interpretação, ou seja, como uma intervenção, desculpa, que vai interferir, modificar um programa, acrescentar uma nova trilha sonora, introduzir novas cenas com novos significados. Então, ele vai trabalhar como uma intervenção. Como uma expressão, que é uma nova forma de comunicação adaptada à sensibilidade das crianças, né, dos alunos, dos jovens, produzem programas informativos feitos pelos próprios alunos. Então, os próprios alunos podem trabalhar na elaboração dos vídeos. O vídeo integrando o processo de avaliação, então pode integrar o aluno com o professor. E a televisão, vídeo espelho, ou seja, os alunos se veem nas telas, discutindo seus gestos, cacuetes, né, para análise do grupo e papéis de cada um. Incentiva cada vez mais os retraídos e corrige os que falam muito. Então, às vezes você tem aqueles tiques, né, aqueles jargões, né, aqueles cacuetes, e aí você pode filmar o aluno depois visualizar para que ele mesmo visualize os erros, ou que ele veja que ele está muito tímido, ou que ele está falante demais, ou às vezes mexe demais para cá, ou fala demais, ou gesticula demais. Então, são algumas possibilidades, certo? Então, continuando aí, né, a parte de texto de mediação pedagógica. Então, a mediação pedagógica, ela pode estar presente tanto nas estratégias convencionais, como nas novas tecnologias. Então, o que a gente entende como técnica convencional? Aquelas que já existem há muito tempo, que também são importantes para a atividade presencial. Seu uso não tem sido muito frequente, talvez porque o professor às vezes não conhece, ou por não dominarem a prática, né? Então, mas para alguns professores, mas para muitos professores, é uma forma de dinamizar a sua aula. Ela é tradicional, ela é convencional, mas ele interpreta aí com dinamismo. Ele é possível, né, dinamizar. Nas novas tecnologias, elas já são aquelas vinculadas ao uso do computador, informática, a telemática, a educação à distância, certo? As técnicas convencionais, em geral, elas são usadas para iniciar um curso, despertar um grupo, para que os membros se conheçam em um clima descontraído. Essas técnicas ajudam a expressar as expectativas ou problemas que afetam o clima entre eles e o desempenho de cada um.
No segundo grupo, as técnicas permitem que os aprendizes desenvolvam situações simuladas. Dramatização, jogos dramáticos, jogos de empresa, estudo de caso, apresentando estratégias ou situações de realidade. Então, eles podem dramatizar alguma coisa que está acontecendo dentro do conteúdo, tá certo? São técnicas que desenvolvem a capacidade de analisar problemas e achar soluções, e preparando para enfrentar situações reais e complexas. Um terceiro grupo de técnicas já coloca o aprendiz em contato com situações reais. Estágios, cursão, aula prática, visitas à obra, indústrias, escolas, enfim, em locais próprios de atividades profissionais. Já é altamente motivador para a aprendizagem. Já ajudam a dar significado a essas teorias. Agora falando do texto, Projetos de Aprendizagem Colaborativa num Paradigma Emergente. A gente tem aí 4 pilares que a gente trabalhou dentro da aprendizagem colaborativa. O relatório da Unesco, ele aponta a necessidade de uma educação continuada. Então, a aprendizagem ao longo da vida, então a gente pode trabalhar com 4 pilares. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Então, vamos discutir agora cada um desses 4 pilares. Aprender a conhecer. Esse tipo de aprendizagem visa não o repertório de saberes, mas o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento. Compreender o mundo que o rodeia para viver dignamente e desenvolver as suas capacidades. Com essa visão, enfatiza-se ter prazer em descobrir, em investigar, em ter curiosidade, em construir o conhecimento. Segundo Gadotti, aprender a conhecer implica ter prazer de compreender, de descobrir, de construir e reconstruir o conhecimento. O aluno precisa ser instigado a buscar o conhecimento, a ter prazer em conhecer e a aprender a pensar, elaborar as informações para aplicá-la à realidade. Como segundo pilar, Delors apresenta o aprender a fazer. É uma aprendizagem associada ao aprender a conhecer. Aliado ao aprender a conhecer e aprender a fazer, o professor precisa superar a dicotomia teoria e prática. Essas devem caminhar juntas. Todos os seres vivos interagem e são interdependentes uns dos outros. Busca a superação das verdades absolutas e inquestionáveis, do positivismo à racionalidade e do pensamento convergente. A natureza não são blocos isolados, mas é uma complexa teia de relações entre as várias partes de um todo unificado. A visão na qual o mundo é complicado, tecido de eventos que se interconectam e se combinam, determinando o todo. A escola precisa ensinar os alunos a refletir sobre a realidade para que possam administrar conflitos, pensamentos divergentes e respeitar a opinião dos outros, ou seja, aprender a viver juntos. Cada um tem sua forma de pensar, sua forma de agir, então isso a gente precisa ter respeito. O quarto pilar apresentado refere-se ao aprender a ser. Delors recomenda a educação deve contribuir para o desenvolvimento completo da pessoa, espírito e corpo. Inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade. A visão que tenta superar a desumanização do mundo, dando ao homem liberdade de pensamento e responsabilidade sobre seus atos. Então, gente, finalizando aí nosso conteúdo, eu desejo a vocês uma boa sorte, uma boa prova, tá? Eu sintetizei aí algumas coisas que a gente viu ao longo da disciplina, ao longo do curso. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível, seja pelo chat, aí até o dia da prova, vocês podem mandar dúvidas que eu vou responder para vocês, tá? Pelo fórum. E depois da prova também, depois que passar as avaliações, também estarei disponível para o que vocês precisarem de mim, tá certo? Um grande abraço,
uma dica que eu dou para vocês, a gente tem a internet, né? A gente tem o Google, que pode sempre nos auxiliar com algumas pesquisas, é claro. Lembrando do filtro, lembrando que você agora, enquanto professor, você vai ter que fazer esse filtro, tá? Tanto para o seu aluno, quanto para a sua sala de aula, tá? Porque você vai querer do aluno e o que você vai apresentar para o seu aluno, tá joia? A gente tem vários softwares disponíveis para você utilizar na sala de aula, vai depender da qual disciplina. Se você é um professor de matemática, digita lá no Google, softwares gratuitos para matemática. Então, ele vai te dar várias opções que você pode baixar, pode às vezes procurar softwares para celular, software, né, de matemática para utilizar às vezes com celular. Você faz um levantamento, quais alunos, quantos alunos tem, um smartphone dentro da sala de aula, e você divide em grupos, software de português, uma música a gente pode trabalhar, que é um tipo de tecnologia. Então, tentar dinamizar, diversificar um pouco aí as nossas aulas, tá certo? Um grande abraço a vocês e tudo de bom. Até mais!